Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast e dessa vez tenho a honra de receber a Lígia Dantas, psicóloga, psicanalista, membro da Sociedade Brasileira de Reprodução Humana. E sabe qual o assunto? Cessão temporária de útero, entre aspas, barriga de aluguel. Vamos desvendar os desafios psicológicos quando é necessário um útero de substituição. Obrigada, Lígia, por estar aqui. Obrigada, Adriana. É um prazer e eu acho que é um assunto mais do que necessário. Graças a Deus, né? Isso tem vindo à tona, então está deixando de ser menos tabu, né? E a gente tem que conversar sobre isso porque é uma possibilidade, quando bem indicada, é uma possibilidade possível. Então, só que é isso, tem os seus desafios aí, como todo o processo, né? Eu acho que uma questão toda dessa cessão temporária de útero é que quando a gente estava comentando já nos bastidores, porque o combinado é engravidar em casa sem a necessidade do tratamento de reprodução assistida. Quando há necessidade do tratamento, já tem uma intervenção que é a presença da equipe que vai auxiliar no processo de reprodução assistida. Agora, além dessa equipe, tem que ter uma outra pessoa que seria a cedente do útero. Então, como você enxerga esse terceiro se envolvendo nesse papel? Então, uma ótima pergunta. Eu acho que durante o processo reprodutivo, e eu vou me incluir porque eu até passei por isso, né? Não pela sessão temporária, mas por um tratamento. Então, o primeiro luto que a paciente vivencia é ter que precisar do médico, né? Então, você vai na sala de espera, você já consegue ver aquela tristeza, puxa vida, eu estou precisando, é um tratamento. O nome tratamento não deveria ser tratamento, né? Porque, na verdade, a gente está passando por uma possibilidade, é uma ponte em direção a um sonho, e não um tratamento que pressupõe uma doença grave, né? Uma doença que não pode ser tratada, né? Uma doença que pode levar à morte. Na verdade, essa mudança Não ameaça a vida, não né? ameaça a vida. Então, é um tratamento, claro, a infertilidade é uma doença, sem dúvida, mas psicologicamente a gente deveria tratar isso como uma ponte, um caminho para se alcançar um desejo, e um desejo genuíno. Quando a gente fala de útero de substituição, a gente está falando de algumas pontes, e cada ponte gera uma elaboração, um pensamento, não é uma decisão que se toma, então tá, é pronto. Não, a gente tem que pensar em algumas questões. A primeira questão que você me pergunta, né, que é de precisar de um terceiro, é quem é esse terceiro? Né? Se nós vamos pensar, então, numa barriga solidária, que pode ser da família, né, que agora a gente tem leis que protegem isso, como é que vai ser essa relação com essa gestante? Como é que essa gestante está se oferecendo? Ou como você vai pedir para alguém? Então, você percebe que são inúmeras questões que têm que ser pensadas e elaboradas. E que essa cedente também se colocar numa posição que ela não é a mãe, ela vai parir um bebê que não é o filho dela, Isso. né? E é fundamental a gente fazer mesmo uma pesquisa, um psicológico, né? Um panorama psicológico para ver se essa mulher acidente, importante não, acho que é por lei, né? Eu acho que isso é imprescindível, de que ela está entendendo de que ela não é a mãe, de que ela está entendendo de que ela vai vivenciar a gestação e não tem como não se apegar. Ela vai se apegar a essa gestação e é legal que ela se apegue, né? Porque no fundo, ela está gerando uma vida. E ela está cuidando, Ela está né? cuidando, né? Então, a gente não quer uma pessoa que seja um robô que vai gestar. É legal que ela tenha uma afinidade, que ela converse com a criança, tudo, mas ela tem que entender psicologicamente que ela está fazendo isso por uma outra pessoa, em nome de uma outra pessoa, né? Que por algumas circunstâncias aí não pôde gestar. Então, a escolha da acidente, eu acho que é o primeiro passo que a família tem que olhar com cuidado, né? Será que nós vamos fazer com alguém conhecido, uma prima, uma cunhada, enfim? Ou será que nós vamos buscar então fora, como é o caso da surrogacy internacional, né? Vamos procurar alguém fora que também tem outras questões aí envolvidas, né? E até a gente pensando nessa terceira pessoa, naturalmente é uma mulher, porque precisa de um útero. Muitas vezes, né, quando um casal gesta, e eu acompanho esse processo do tratamento de reprodução assistida, o parceiro fica com receio
da esposa fazer ginástica. Ah, ela pode isso, ela pode aquilo, independente de casal hétero, homo. Essa pessoa que está gestando, às vezes ela é muito poupada de várias coisas. E a Uhum. partir do momento que tem essa barriga solidária, você não está ali no dia a dia com essa barriga para você fazer essas intervenções e o quanto você pode interferir nesse processo. Então, já não está dentro de você, então o parceiro nesse contexto, né? Não está dentro de você, então você não pode ter controle sobre essa situação. É delicado, né, porque na verdade você está pensando na saúde do bebê, então pressupõe que aquela mulher, ela não vai beber, não vai dormir tarde, a gente tem uma expectativa em relação à gestante, mas tem um limite, né, então por isso, de novo, vamos escolher direito, vamos conversar antecipadamente. Nessa consulta psicológica, né, que a gente faz para fazer o laudo, eu costumo conversar com elas separadamente, com o casal e com a acidente, e depois ver se tem algum ponto divergente e colocar os dois. Sabe, vamos ter uma conversa mais profunda sobre. Você quer amamentar, por exemplo? Você sabe que você não vai amamentar? Porque às vezes a mulher pode, né, doutora? Ela pode amamentar e se preparar para a amamentação. Então, eu acho que são questões que têm que ser alinhadas antes. Por exemplo, eu atendi um casal que ela não queria colocar. A cedente não gostaria de aceitar uma gestação gemelar, ela gostaria Uhum. de ser um. Mas o embrião Dividiu. dividiu. Olha que situação. E aí, no final das contas, ela aceitou, a gestação foi ótima, graças a Deus, e ela, inclusive, ajuda a cuidar dessa, que era uma mãe solo, né? Ela era cunhada, Aham. né, casada com o irmão da mãe, e ela... então, são coisas que combinam. Ela vai participar, essa mãe vai participar da infância. No final, eram gêmeos, ela nem queria gestar gêmeos, e no final, ela está cuidando dessas crianças, ajudando, né, a criar essas crianças de alguma forma, sabendo que ela não é a mãe, ela já tem o filho dela, tem a família dela, mas ela é uma figura importante para essa criança e para essa família. Ela possibilitou a chegada Exatamente dessa isso. criança, desse bebê, né. Ela foi da mesma forma que a gente falou do tratamento, ela também foi uma ponte, Foi né. uma ponte. Então a gente tem lá a estrada e com alguns desafios, e se a gente não tiver a ponte, a gente não continua na estrada. Exatamente. E se é possível passar essa ponte? Então, tem pontes que a gente não vai passar. Às vezes eu vejo casos de ovo-recepção. Não é uma questão para aquela pessoa, né? Uhum. Ela não consegue elaborar aquilo. Aquilo é muito agressivo e deve ser respeitado. O mesmo com útero de substituição. Tem que ser muito trabalhado mesmo. Não é uma decisão fácil, mas é uma decisão possível, né? E pelo fato de ser normatizada, um receio que as pessoas têm: "Espera aí, mas a pessoa vai ter o meu bebê e como é que eu vou registrar?". Então, além de todo esse amparo psicológico que, né, você faz nesse processo anterior à transferência embrionária e efetivamente ao parto, tem também uma documentação legal. Opa. E a gente tem inclusive um podcast com o doutor Luiz, que é advogado, que lida com essas questões, e a gente já estabelece isso previamente. Então, também já é um caso de enlutado, de tomar uma decisão, aí tem essa ponte, outra ponte, São e aí a documentação também faz parte também para eles ficarem mais seguros mais dessa questão, né. seguros, né. Mas você sabe que um casal homoafetivo, uma vez, eu não me lembro exatamente aonde eles fizeram, mas eles não fizeram com o suporte nem de uma clínica, nem de uma agência, eles foram por conta própria, e a cedente, depois que o bebê nasceu, ela não quis passar. Pela legislação, ela teria o bebê no nome dela e Aham. depois passaria para o nome do casal. E ela fez uma chantagem aí financeira. Então, quanto é importante vocês estarem respaldados psicologicamente por uma agência, por uma clínica, por um médico. Eu acho que isso é fundamental da gente ter essa segurança no processo, né? E conhecer as leis, sem dúvida. Isso, e fazer o uso da lei, né, porque a Fazer gente uso. também tem tantas leis que a gente a gente não Opa! sabe dos nossos direitos, né. Sim, e mudam, né? Você vê que É. as coisas vão mudando. E as resoluções também, As até essa resoluções. questão do familiar de quarto grau, quem é essa pessoa. E uma coisa importante que, se por acaso não tem esse familiar,
há uma possibilidade de uma pessoa próxima. Sim, No Brasil não pode haver um pagamento por isso, então por isso que o termo barriga de aluguel não é muito indicado. Apesar de não poder pagar, você pode, cuidar, naturalmente você tem que se responsabilizar por essa cedente, pela assistência ao parto e pela saúde dela, sim. naturalmente. E se tiver essa pessoa próxima, a gente pode pedir uma autorização no Conselho Federal de Medicina, para que possibilite esta cedente, mesmo não sendo familiar, para gestar. Esse é o mais comum. É, Eu, pelo menos na minha clínica, né, eu percebo que os casais preferem uma pessoa que não seja da família do que ter esse, porque já existe um vínculo familiar que pode ser afetivo, né, que pode, enfim, misturar ali as interferir, né. estações, né, interferir. Então, eu tenho feito bastante de amigos, sabe, de pessoas que se predispõem. E o mais interessante, né, as pessoas que são amigas, elas vivenciam de outra forma, porque você não precisa pedir, as pessoas percebem e se oferecem, né. Puxa, É eu uma outra gostaria. questão, Nossa, são casos lindos que eu já presenciei, sabe, E de amizade mesmo, de fazer, então isso é muito legal. e uma mais frequente, né, então quais situações que a gente precisa do útero? Então a mulher que por algum motivo, teve esse útero retirado, Uhum. ou que se ela engravidar, ela tem a vida ameaçada, então Isso. não pode engravidar, porque se ela gestar, ela pode morrer. Então não, a vida da mãe é sempre preservada. Num casal homoafetivo masculino que precisa dessa terceira pessoa do útero, Do útero. né. Então a gente nem está entrando na questão dos gametas, mas da questão do útero. Então uma pessoa vai ceder o útero e é importante dizer que essa pessoa que cede o útero não pode ceder também os óvulos, então são Isso, pessoas diferentes, até são para a pessoas gente não ter diferentes, para não ter o o vínculo vínculo genético. genético. Eu também tenho essa experiência de casal homoafetivo masculino preferir, amiga, Amiga, do que o familiar ou a irmã, ou é engraçado isso, porque eu acho que tem muito desse laço, né. Sim, porque acho que já vai ter um laço, é mais um vínculo. É. Né, é mais um vínculo. Agora você falou, uma coisa interessante, né, a questão dos gametas, né, a gente falou do casal homoafetivo, e você sabe que eu tenho visto que o casal homoafetivo, eles querem ter um filho genético de cada um, e agora é comum eles pegarem 2 sedentes de útero, uma que vai gestar o filho para um, e a outra que vai gestar com a genética do outro. O mundo ideal, se a gente tivesse, né, os gametas disponíveis, a viabilidade, acho que um acidente já é muito difícil conseguir, imagina 2 2 acidentes. sedentes. É um desafio ainda É um maior. É desafio. possível, É mas é um possível. desafio ainda maior. Mas na maioria dos casos são feitos fora do Brasil. E aí a gente aproveita o gancho para falar dessa questão dessas empresas internacionais que possibilitam a cessão temporária de útero, a gente pode, ser remunerado para fazer todo esse processo. Sim. E você, sei que tem uma experiência, no acompanhamento desses processos, conta pra gente como é que funciona. Então, a cedente já não é familiar, a cedente não é Não. amiga, agora a cedente está do outro lado do mundo. Pois é mais uma ponte. É mais uma ponte. Como é que eu vou então, como funciona? Existem agências e essas agências, elas têm enfim, elas têm parcerias aí internacionalmente com o banco de óvulos e elas têm uma parceria também com uma empresa que organiza as candidatas a cedente do útero. Então, aí é feito um matching, vamos dizer, elas se conhecem, né? O casal conhece acidente, e, enfim, depois deles deram ok, aí que eles vão partir, então, para o processo. Eu não sei, depende da legislação de cada lugar, e isso quem pode responder, talvez eu nem seja a pessoa ideal para responder isso. Eu trabalho com a parte da psicologia, Uhum. que é o apoio a esses casais. Mas depende da legislação, é permitido ter esse WhatsApp da paciente, da cedente, então, mesmo estando no Brasil, o casal pode a qualquer momento falar: "Ai, como é que tá aí? Vê a barriga, mostra a barriga, ouve a minha voz", né? Então a cedente põe a. E aí é Isso barriga é de aluguel, porque isso é é. remunerado. E tem um contrato super seguro sobre isso. Então, elas têm que entregar isso, né? Elas têm que entregar, diferente daquele casal que fez sem esse respaldo. É. Tem país que você pode escolher se você quer o tipo de contato, e tem países que você não tem o contato. Você só vai conhecer a surrogate, né? Que a gente chama, na hora do parto, tipo 1 hora antes do parto.
Você vai, né? Você chega ali, você tem um contato e aí você só vai conhecer ela no parto. E aí, Depois. normalmente, nessas situações, as pessoas que contratam, elas têm acesso, elas podem assistir esse parto ou não. Depende também do lugar onde vai ser realizado. Exato. E elas vão ter que trazer esse bebê, acolher esse bebê, e normalmente não é feita a amamentação. Ela pode se preparar. Se for um casal hétero, pode se preparar para amamentar. Não, a sedente. A ascendente nunca amamenta, não. Porque Agora eu já é lembrei uma de um caso questão. engraçado que a gente Ah, pode contar aqui. Você sabe que aqui, e foi um caso de um casal hétero brasileiro que eles foram ter né, eles foram, então fizeram todo o processo e não pensaram, ou eu não sei se isso deveria partir do hospital ou do próprio obstetra, de preparar um quarto para que essa mãe, ela se preparou para amamentar, para que ela ficasse. Então, quando chegou no hospital, tinha o quarto da gestante, né? E a gestante tinha que aham. ter uns cuidados ali pós-cirúrgicos, né? Pós-operatórios. E o casal teve que, de última hora, então, arrumar um quarto, porque eles eram, sim, os pais. E o bebê viria para eles. O bebê fica uns 3 dias no hospital, Sim. né? E a, e Até a, fazer ges- todo. e E a a gestante também. também. É. Então, uma coisa a ser pensada e conversada com o obstetra é a respeito disso. E isso pode aparecer, inclusive, nos laudos, né? No laudo, na conversa que a gente faz psicológica antes da decisão de quem Isso é vai. fantástico, porque é uma coisa que pode. Você concorda? Chega lá Por- na hora. Opa, peraí, porque quarto de quem? Não, é e, meu filho, mas, né? e a internação é feita no nome daquela que vai se submeter ao procedimento cirúrgico, Claro. seja ele parto normal ou Pois é, cesárea, eu não não sei, importa. isso já faz, olha, não faz muito tempo isso, hein? Não faz E às faz um vezes e ano? tem que viabilizar isso porque precisa ter uma reserva adicional, porque nem sempre nas maternidades a gente tem a disponibilidade desse segundo quarto. Exatamente. Muitas vezes tem o parto e espera a disponibilidade das altas, né, para desocupar o quarto e eles vão Você concorda que ficar tem que ser lá. uma coisa que são pensadas e às vezes a gente não pensa? Uma questão além dessa, né, dos quartos da maternidade, quando o casal vai buscar o seu bebê e está em outro país, tem que se preparar para ficar um tempo lá. Não é que o bebê nasceu que vai poder sair do país. Uhum. Então, tem que se preparar, tem que ter, né, um apartamento, um lugar que tenha berço, né? Então, tem situações em que precisa pensar. E por isso que é necessário também essa coisa, esse serviço que a agência presta, né? Porque ela Porque já está ela já está elaborando ali tudo. naquele lugar, então ela vai falar, olha, e pediatria. Como é que você, por exemplo, estava conversando com um casal, eles são italianos. E eles iam fazer, ele é brasileiro que mora na Itália e o outro italiano. Enfim, e a volta depois para a Itália, como é que ia fazer? E o leite da viagem? Como que ia ser amamentar essa criança, porque é uma viagem longa, Uhum. né? Então, qual leite? Mas compra o leite lá, sendo que ele vai estar na Itália, depois o bebê não vai. Você entende que são particularidades que têm que ser pensadas? E o habitual seria a gestante já carregar a mama e a gente já viabilizar a alimentação. Mas isso já é uma outra questão que a gente precisa pensar. E é importante ter esse suporte. Ao mesmo tempo Claro. da empresa, da cedente estar em um outro país que seja, eh, o fato da empresa cuidar disso, ela já está elaborando todos esses momentos, né, para viabilizar uma coisa que seja mais tranquila, porque você está levantando pontos que eu mesma, olha, Pois é. É por isso, isso faz parte do cuidado psicológico que a gente tem. Então, o que que eu faço? Eu organizo rodas de conversa. Então, a gente pega esses casais que estão tentando engravidar e vamos marcar no Zoom 8 horas da noite para a gente conversar sobre a escolha da surrogate, né? A escolha aham. da sedente. Então, nós vamos bater aquele papo, aí um tem uma ideia, o outro pensar na coisa. E essa troca é muito legal. E a partir das dúvidas que a E a gente partir das consegue dúvidas, a ter, gente começa a elaborar. construir o que é essa ponte e passar por essa ponte de forma mais segura. Porque você está num país em que você não domina a língua, recebendo um bebê que você não conhece, né? O bebê é sempre um desconhecido. Por mais que a gente idealize, o bebê é um desconhecido. Traz um impacto. E que impacto, né? Que Vamos impacto. combinar. Né? Você imagina numa gestação que foi à distância, né? Então, quer dizer assim, essa construção dessa maternidade é o que eu faço com Entra na Roda. Uhum. São esses grupos de apoio que eu crio. Isso é fantástico. Né? Quer dizer assim, construir essa maternidade junto. Vamos pensar. Enxoval.
né? Até enxoval você tem que levar uma mala. Olha que caso engraçado. Você sabe que uma vez eu atendi um casal, na época em que se fazia na Ucrânia, eu não sei agora, depois da guerra, como tá. Eles são um casal hétero, foram fazer na Ucrânia, e chegou lá para buscar o bebê, ela pegou Covid. Então, foi meados de guerra. Olha, foi uma confusão. Ela pegou Covid. A mãe, que já não estava gestando, na hora do nascimento dos bebês, foi impedida de entrar no país. Ela teve que ficar no país. E o pai, que não tinha... Então, a mãe tinha preparado, eram gêmeos. A mãe tinha preparado as malas, todas as roupinhas, tudo certo, né? Ela sabia, ela não incluiu o marido na preparação desse recém-nascido. Quando chegou lá, ela não pôde entrar. Quem que ficou com as gêmeas em Kiev? O marido. Você já pensou esse marido com 2 bebês dentro de uma maternidade, porque aí não tinha mais o respaldo, né? Cadê o manual? Cadê o manual? E ele olhava, e eu fiz uma sessão com ele, ele sem camisa, os bebês chorando, e eu fiz uma sessão com ele lá, porque ele estava muito chateado, e a mulher também estava muito chateada, mas foi uma história com um desfecho lindo, eles se encontraram, enfim, na hora ela conseguiu, né, negativar, e conseguiu, na alta dos bebês, estar lá. Mas quem fez os primeiros dias do bebê, o puerpério, foi o pai que sofreu o primeiro ali. É uma experiência incrível. O blues. Então, o que a gente faz, né? Estar preparado psicologicamente para o que não é você pensar em todas essas questões, porque eu acho que a gente não consegue pensar em tudo que pode acontecer, mas preparar para dar conta do inesperado, preparar para e confiar que diante do inesperado nós vamos saber o que fazer. E o inesperado, ele começa a ficar mais próximo nessa questão de você, desses encontros que você promove com essas dúvidas, você consegue pensar, porque, não, mas eu passei por isso, e depois da vivência, né? Olha essa questão, porque até o motivo, o tema do podcast é sempre baseado na dúvida das pessoas que procuram. E a gente elabora até que seja um termo de consentimento, que seja Isso. uma construção que é feita baseada nas dúvidas, e as dúvidas nos alimentam para até esclarecer. Peraí, eu não tinha melhorar pensado o processo, nisso, né? Nunca está pronto, né? Eu acho Nunca que a gente tá pronto, vai e aparecem novas possibilidades, ainda bem, a tecnologia vai avançando, a medicina reprodutiva, graças a Deus, hoje, principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma medicina de ponta, né? Mas sempre tem questões em que a gente não pensou antes. É que, na verdade, eu penso assim que a possibilidade, um casal homoafetivo, eles não pensariam um dia em ter filhos. Aí vem a possibilidade de ter para eles, e o desejo vem depois. Você entende? Eles primeiro precisa existir uma possibilidade para você pensar, puxa, mas será que eu posso? Né? Então, aí a gente tem que ir atrás para dar conta subjetivamente dessas novas escolhas que a gente tem que fazer. Quem vai ser excedente, doação de óvulos, quem vai doar os óvulos? Né? Quer dizer assim, não era possível, mas agora pode ser a minha irmã? Puxa, por que não? Então, né? Quer dizer, são questões que a gente vai ter que pensar sempre sobre elas. E são etapas que vão acontecer, e elas vão surgir outras novas etapas também, de outras dúvidas, de outras questões, porque a realidade é única, né, de cada um. A realidade exatamente, a gente não pode, e não é para todo mundo, não. Mas todo mundo pode? Pode. Mas como é que a gente vai se preparar? Até quando? Qual é o limite de cada pessoa? Né? Qual é a história singular daquele casal, daquela família? Por que um filho? Essa é uma pergunta que eu sempre faço. Por que você quer ter um filho? E aí você vai ver, por exemplo, uma mulher cuja dimensão do corpo é importante. Eu estou vendo ali, ela se sentir grávida é importante para ela. Será que vai ser saudável ela ver a irmã gestando? Do ponto de vista psíquico. Sendo que para ela a gestação é sentir esse encontro. Então, sabe, a gente tem que ouvir a história da pessoa. Esse caminhar começa pela escuta. E eu até brinco que falei assim, os bebês de reprodução assistida, eu falo que eles já nascem praticamente adultos. Por quê? Porque essa história, ela é longa. Ela não é uma gestação no susto,
ela não aconteceu. Aí teve um processo de elaborar para buscar o tratamento. Primeiro, e antes de buscar o tratamento, antes de tentar, É, o desejo o do desejo. filho, que já começou lá atrás. Aí eu falo, esse caminhar, então, às vezes, nossa, nasceu. Ai, quando que vai nascer? Eu falei assim, eu já entendi, porque esse seu bebê, você já está Gestando gestando muito. muitos anos. Eu falei, já nasce tudo adulto, já vai para a É, faculdade. Só que não. só que não. E é isso mesmo, né? É uma história. E as pessoas ficam preocupadas também, esse é um ponto da gente falar, como que eu vou contar isso? Eu devo contar? Vou esconder? É uma questão É mesmo. uma questão. Tanto para receptores de gametas, né, quanto para útero de substituição. E o que eu falo assim, um segredo familiar é a pior coisa que pode existir. O segredo velado, né? Eu acho que é uma história, tem inúmeras formas de você contar essa história, e a forma ideal é aquela que você se sente confortável, mas sempre a verdade. Né? A questão do segredo, ele escapa, a pessoa fica congelada quando vai falar do nascimento, sabe? Então, principalmente nos casos de recepção de gametas, que isso é um assunto para a gente fazer um outro podcast. Fica a Vamos. dica. Mas assim, é, a forma certa de contar isso para um filho, para uma coisa, é a forma com que você se sente confortável. E para se sentir confortável, nós temos que começar a pensar antes do processo. Porque um filho, quais são as pontes que eu não consigo passar, ou como eu vou passar por essa ponte. Então, esse trabalho, lá na frente, que as pessoas ficam preocupadas, como é que meu filho vai elaborar isso, como é que ele vai sentir isso, começa com você e antes disso tudo acontecer. É, como você elabora, você Você passa, né? passa. É. Eu até quando eu vou ensinar alguma coisa, eu tento sempre lembrar como eu aprendi. Porque, né? E aí, então eu elaboro comigo para Para depois isso depois vale para tudo, não é? para tudo. Porque se você vai contar uma história de um ponto de vista que você foi incapaz, né? Nossa, eu fui incapaz, eu não tive óvulo, não sei o quê, É, tarará, 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 e aquilo te agrediu, fazer aquilo, uma recepção de gametas, um útero de substituição, aquilo lá te agrediu, você não deve fazer, porque com certeza você vai ter essa sensação quando você vai passar isso para frente. E vamos pensar que todas esses procedimentos, eles só acontecem por amor, né? uhum, É por amor, não tem a ver com a tua falta, tem a ver com o seu desejo. exato. E isso tem que ser elaborado, porque no fundo, qualquer criança, quando ela pergunta, eu sou adotada, da onde eu venho? Que Aham. vai ser uma pergunta, é uma questão, né, do ser humano, da onde vir, da onde eu venho, né? Quando você ouve essa pergunta, saiba que a sua criança está querendo saber se ela foi desejada, só isso. Então, cabe a você trabalhar a tua falta, cabe a você trabalhar para contar para ela a história, ela quer saber a história. E, e é tão importante essa questão da gente entender que o desejo, né, que você fez, que você venceu todas essa ponte por amor, É por amor. porque aí você consegue contar a história sem essa carga da minha falta. Não, eu fiz tudo isso por você, é para você estar aqui, né? E a criança vai se sentir desejada. Então tem uma chave aí que também não é tão simples como a gente está falando, Lógico. mas que as pessoas possam pensar sobre isso, sabe, doutora? É, com certeza, Lígia. Nossa, quantas reflexões, Quantas hein? reflexões. Bom, mas eu acho que a gente abordou o principal, né? E claro que eu acho que depois de escutar e de assistir esse bate-papo, nossa, Outras questões vão outras vir. questões vão surgir e as pessoas vão até ajudar a elaborar a história delas, quais são as pontes que serão ultrapassadas ou as que são intransponíveis, e que nada como esse apoio psicológico para poder atravessar, né? Para fazer essa travessia. Não sei onde vai dar o final, mas é um caminhar que precisa ser assistido. E o que é que a gente sabe, né? O que é que está no nosso controle nessa vida? Eu acho que é Ainda bem aprender. que Ainda bem muito que pouca coisa no muito controle. pouca coisa. É isso Quase aí. nada. Isso Ótimo. mesmo. Então, eu queria agradecer a sua presença aqui. Menina, foi Amei o muito legal. bate-papo, Nossa, adorei. poderíamos falar aqui por horas, né? A gente fala, hein? Já percebi. Não tenho dificuldade para falar e nem você, né, Lígia? Obrigada pelo convite, foi um prazer, eu estou à disposição. Inclusive, posso fazer a minha propaganda aqui? Claro! Eu tenho grupos de apoio que chama Entra na Roda, então se vocês quiserem seguir o Entra na Roda,
que de vez em quando a gente vai falar, porque é interessante as pessoas estarem com outras pessoas para ter os insights, né? Aham. Então, conversar sobre esses assuntos com pessoas que estão passando por a mesma situação, então com as mesmas dúvidas, acaba sendo muito rico. Então, Essa troca é sejam bem-vindos. fantástica. Perfeito. Recomendo e sigo. Obrigada, Briana. Então, aqui tive o prazer de bater esse papo com a Lígia. Acho que é um assunto intrigante e quem nunca pensou sobre isso, né? E às vezes nem é um caso seu, mas de alguém próximo ou de algumas possibilidades que a gente pode acolher, ajudar e dividir essa informação. Espero que vocês gostem desse tema e tem muita coisa relacionada com esse universo da reprodução assistida, da infertilidade à maternidade, o nosso podcast Gerando Vidas. Até o próximo episódio.